Nexo causal, nexo de causalidade, artigo 13 do Código Penal, um dos pontos mais relevantes da teoria geral do crime. Vamos tratar neste vídeo sobre esse tema. Olá, pessoal, uma grande satisfação que você esteja aqui conosco. Aqui no nosso canal tratamos de direito penal, de processo penal, legislação penal especial e prática da advocacia. Você é sempre muito bem-vindo, seus comentários também são sempre muito bem-vindos. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber novas notificações e também curta o vídeo. Coloque o seu like, isso ajuda a fazer com que os algoritmos do YouTube entendam que os temas que nós tratamos aqui, o conteúdo que nós estamos gerando, pode ser bastante útil para muitas pessoas. E aí o vídeo tem uma propagação maior. Legal? Muito bem. Vamos tratar hoje sobre o nexo de causalidade. E para isso, nós vamos usar um exame da OAB, uma questão que caiu na OAB. Essas questões de OAB, elas são muito próximas de qualquer concurso público e da prática. É muito interessante ver como a OAB constrói as suas questões, não é? Porque em cima daquelas questões nós podemos tirar ali muitos detalhes relevantes no estudo do direito penal e do processo penal, até porque muitas das questões que caem na prova, para não dizer a maioria, nós tratamos não só de direito penal, mas de processo penal. Esse exame que eu vou passar aqui para vocês, que é o 25º exame reaplicado, uma reaplicação de prova, né? Traz um teste muito interessante falando de nexo de causalidade. Vamos ver. Então, nós estamos aqui na reaplicação do 25º exame unificado, né? Quarto teste do exame. Vamos ver o que trata. Vitor efetuou disparos de arma de fogo contra José com a intenção de causar sua morte, com a intenção de matar. Ocorre que, por erro durante a execução, os disparos atingiram a perna de seu inimigo e não o peito, como pretendido. Ele queria dar um tiro no peito, acertou a perna. E isso acabou não matando. Esgotada a munição disponível, Vitor empreendeu fuga, enquanto José solicitou ajuda de populares e compareceu de imediato ao hospital para atendimento médico. Após atendimento médico, já no quarto com curativos, enquanto dormia, José vem a ser picado por um escorpião. Esse José está azarado, hein? Porque o Vitor quis matá-lo, não matou, mas aí vem um escorpião no hospital e pica o José, né? Muito bem. José vem a ser picado por escorpião, vindo a falecer no dia seguinte em razão do veneno do animal exclusivamente. Descobertos os fatos, considerando que José somente estava no hospital em razão do comportamento de Vitor, o Ministério Público oferece denúncia em face do autor dos disparos pela prática de crime de homicídio consumado, previsto no artigo 121 caput do Código Penal. Após regular prosseguimento do feito, na audiência de instrução e julgamento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, quando do oitiva de testemunhas, ele passa a falar da audiência lá. O magistrado, em atuação, optou por iniciar a oitiva de testemunhas formulando diretamente suas perguntas, né, sem permitir às partes complementação. Após alegações finais orais das partes, o magistrado proferiu decisão de pronúncia. Apesar da impugnação da defesa quanto à formulação das perguntas pelo juiz, o magistrado esclareceu que não importaria quem fez a pergunta, pois as respostas seriam as mesmas. Com base apenas nas informações narradas, na condição de advogado ou advogado de Vitor, responda aos itens a seguir. Qual o recurso cabível da decisão proferida pelo magistrado? Pois cai toda hora e é simples, tranquilo, né? E qual argumento de direito processual pode ser apresentado em busca da desconstituição de tal decisão? Então, teve uma decisão, temos que entrar com o recurso, tem que dizer qual, e o que argumentaria de direito processual, audiência, lembra? B, existe algum argumento de direito material, que aí entra o crime, a ser apresentado em momento oportuno, para questionar a capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público, justifique, aí entra o nexo, né? Então vejam só. Primeiramente,
Decisão de pronúncia. Da decisão de pronúncia cabe o quê, pessoal? Rese, recurso em sentido estrito, artigo 581 do CPP. Responda de uma maneira mais completa possível. Cabe recurso em sentido estrito nos termos do artigo 581, inciso 4º do CPP, no prazo de 5 dias. Mesmo que a OAB não queira, responda o mais completo possível. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, ok? E que argumento de direito processual nesse recurso? É a nulidade, né, pessoal? Cerceamento de defesa. O juiz ouve as testemunhas e não deixa as partes perguntarem. Isso é um absurdo. De acordo com o artigo 412 do CPP, de acordo com outras disposições do CPP, as perguntas hoje, pelo novo sistema que nós temos no processo penal, as perguntas são feitas diretamente pelas partes e o juiz complementa essas perguntas, né? E não o juiz faz as perguntas e as partes que ficam lá olhando sem fazer nada. Se as partes não impugnassem, deixa aí, não há prejuízo, e não há nulidade sem prejuízo, mas aqui houve um cerceamento. Essa história de que qualquer um poderia perguntar que a resposta seria a mesma, não é bem assim, porque há perguntas, há formas, há muitas outras situações, né? Então, nulidade, esse é o argumento. No que diz respeito ao crime, pessoal, a questão é que a vítima não morreu pelos tiros que levou, não é? Os tiros não foram eficazes para a morte da vítima, não é? Então, aqui nós estamos falando de uma tentativa. O agente iniciou, o problema deixa claro que ele queria matar. Ele iniciou a execução de um homicídio, mas esse homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou seja, ele errou os tiros, esgotou todos os tiros que podia, a vítima foi pronta e eficazmente socorrida, então não morreu em decorrência dos tiros. Tentativa. Mas se não tivesse lá no hospital, o escorpião não teria picado e... Senhores, isso é o que se chama de causa superveniente. Pode ser que alguém seja responsável por essa morte. Quem é? O escorpião é o responsável? Sim, mas veja, pode ser que não tinha manutenção no hospital, não tinha asepsia correta, alguém viu o escorpião e ficou quieto, não tomou providência nenhuma, e essa pessoa que possibilitou que a vítima fosse picada poderia responder pelo homicídio doloso ou culposo, dependendo da situação, mas não quem atirou, porque não foram os tiros que levaram à morte, não há nexo de causalidade. O artigo 13 do Código Penal trata do nexo de causalidade, e quando há uma causa superveniente, quem gerou a causa superveniente é que poderia responder pelo resultado. Mas, no caso aqui, o agente só pode responder por tentativa de homicídio. Ok? Vamos ver o teste, porque a expectativa de gabarito aqui nunca se vai responder igual. Inclusive, eles usam uma expressão em inglês sobre a forma de inquirição, que não era necessário você responder igualzinho desta forma, mas mesmo assim, fique sabendo, acrescenta aí mais alguns termos ao nosso vocabulário. Vamos ver. Então, resposta. Ó. O recurso cabível da decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso 4º do CPP. Em relação ao argumento de direito processual, deveria o candidato alegar que houve nulidade durante a instrução probatória, tendo em vista que o magistrado formulou diretamente perguntas das testemunhas, sendo que o Código de Processo prevê o sistema de cross-examination. É exatamente esse o termo que se utiliza hoje em dia, ou seja, perguntas diretas, né? Para oitiva de testemunhas, cabendo às partes formularem as perguntas diretamente para as testemunhas, podendo ser complementados pelo magistrado na forma do artigo 411 e 212. Eu falei 412 lá atrás, é 411, corrigindo, 411, correto, está aqui está correto, 411 e 212, ambos do CPP. No caso, o magistrado formulou diretamente as perguntas, não oportunizou às testemunhas a complementação e houve devida impugnação em momento adequado.
A conduta do juiz configura cerceamento de defesa, de modo que devem ser anulados todos os atos desde a instrução. B. Em relação ao argumento de direito material, deveria a defesa questionar a capitulação jurídica realizada pelo Ministério Público. De fato, o Vitor, ao efetuar disparos de arma de fogo contra José, em direção ao seu peito, tinha a intenção de matá-lo. Como o enunciado deixa claro, todavia os disparos de Vitor não foram suficientes para causar a morte de seu inimigo por circunstâncias alheias à sua vontade, já que os projéteis atingiram a perna de José. José recebeu atendimento médico e já estava no quarto com curativos. Posteriormente, José veio a ser mordido por escorpião, sendo que o veneno do animal causou exclusivamente sua morte. Certo é que José só estava no hospital em razão dos disparos de Vitor, mas houve causa superveniente, relativamente independente, que por si só causou a morte de José. Diante disso, o resultado fica afastado, mas responde Vitor pelos atos já praticados, conforme a previsão do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Assim, por mais que José tenha falecido, Vitor deveria responder pelo crime de tentativa de homicídio. Aqui é tentativa de homicídio. Legal, pessoal? Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Continuem estudando, se dedicando. Se você estiver fazendo concurso OAB, não desista jamais. Um grande abraço. Até mais.